funciona. Como é que eu sei que é... É. Que é um táxi aéreo ok? Porque eu já vi muito acidente de táxi aéreo. De helicóptero, então, parece que... Tipo assim, de tantos acidentes que a gente vê recorrente com helicóptero, eu fico assim, mano, helicóptero não parece ser muito seguro. Na minha visão. Helicóptero. Eu não diria... Fala aí, faz a pergunta. Helicóptero parece ser mais perigoso que avião. Helicóptero é tipo uma mais moto. frágil, mas o avião é o carro do céu, o helicóptero é a moto. Parece, mano. Tu sabe por que moto tem 2 rodas, né? Por quê? É feita pra cair. Ah, Senão tinha 3. é verdade. Verdade. Olha o Lito aí, ó. Olha os motoqueiros falando, porra nenhuma. Então, a gente tem uma briguinha assim, né? Saudável, mas é uma briguinha entre quem trabalha com asa fixa, que é um avião normal, e quem trabalha com asa rotativa, que é o helicóptero. Ele, quando sai da fábrica, ele tem um nível de segurança tão Tão seguro quanto o parelho avião. Tá. quanto um avião pequeno. Tá? É a mesma coisa. Só que a manutenção do helicóptero ela tem que ser muito mais bem feita. Porque tu errar numa manutenção de helicóptero, de avião, ele tem... A margem de tolerância de erro é maior. Tu errar na manutenção de um helicóptero, não dá muito... Não vai dar bom. Não vai dar certo. Tá. Vai dar ruim. Então essa é a diferença. Porque a gente vê muito esses acidentes, tipo, Kobe Bryant, o Boechat, quem mais que foi que... O Marrone. Teve mesmo também, né, Marrone? Então, é tudo de helicóptero, mano. É tudo helicóptero. Eu falo assim, mano, o helicóptero me... E eu vi um cara falando já, não sei se ele era da aviação, mas parecia ser um cara que era. E ele aí falou assim, helicóptero, uma hora vai cair. Ele falou, mano. Eu falei assim, mano... Como assim, todo helicóptero? Não. Não, ele tipo assim, ele não foi com dados assim. Tem mas- uma piadinha, É piadinha, pessoal. Não vai cortar isso aqui e depois me ferrar aí na web. Mas tem uma piadinha que o cara fala: tem 2 tipos de helicópteros, os que caíram e os que ainda vão cair. Acho que é isso que tu ouviu. É tipo isso. É. Aí eu falei, mano. Que medo. Mas não é assim também, tá? Tem. Se você tem pilotos bem treinados, manutenção em dia e seguir procedimento, não vai acontecer um acidente nunca. Acidente, quando acontece, é porque deixaram de fazer diversas coisas. E o acidente, então, praticamente 99% das vezes, pra não falar 100% das vezes, é tipo falha humana mesmo, né? A estatística mostra isso. Na verdade, 90%. 90%. 90% é falha humana, 10% são falhas mecânicas ou outros fatores. Porque todos os acidentes que eu vejo, assim, porque eu tenho medo, mas ao contrário disso, eu sou fissurado em saber sobre. Tipo assim, porque Então, por isso que eu fico no seu canal, aí eu fico vendo, tipo, o acidente, como é que foi, por que aconteceu o acidente, eu fico fissurado nessa parada, e eu tenho medo. Então, Mas é legal, velho. se você pensar assim, vamos pegar só o Brasil aqui. 2007 foi o último acidente que teve no Brasil. O do TAM 3054. Que é de Porto Alegre e São Paulo? Isso, esse aí lá do posto, né? Que caiu no posto de gasolina. Puta. Nossa senhora. De lá pra cá, quantos milhões de decolagens e pousos já teve em avião comercial no Brasil sem nenhum acidente? Meu Ah, Deus, milhões. eu imagino. Milhões. E aquele foi o último. Então, significa que todo dia tá tudo funcionando bem. Entendeu? As poucas coisas que acontecem, elas são gerenciáveis. Então, quando acontece um acidente, isso que tá fora do normal. Por que aconteceu o acidente? E não você entrar no avião pensando assim, porra, eu tô aqui, esse aqui vai cair hoje porque eu tô entrando, entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu falo assim, mano, vai ser bem na minha vez. Que eu não... Mas é muito... Mano, 2007, cara, é muito tempo. É muito tempo. Você tá me tranquilizando. Aí, Me tranquilizou também. Ele- Caralho, é muito tempo. imagina ele entrando no avião aí, e aí logo na primeira fileira já tem um padre ali de batina Ah, e não, fala, já era. Não, pra mim já era. Não, não dá. Não dá. Ó, eu tenho uma dúvida do... Ou você tá do lado dele, mano. Que eu falo assim, irmão, se você for pro céu, eu vou agarrado em você, mano. Bota... Se amarra com ele, velho. Não, na hora que eu já dou uma gravata no padre. Ah, não, mas aí se eu der uma gravata no padre, aí eu vou pro inferno. Mas, tipo, dou um Segura a abraço. mãozinha dele, segura É. a mãozinha dele. Vamos morando junto. Ô, Lito. Fala. Não, fala você. Não, eu ia falar do... por que
Às vezes eu fico pensando assim, por que a pessoa tem medo de voar, cara? Às vezes o cara nunca voou. Quer que eu fale por quê? Não tem nem a sensação. Fala aí. Porque, ó, eu não sei se talvez isso pode ser um erro da mídia ou tem que ser noticiado assim. Todo acidente de avião, ele é muito trágico, porque morrem muitas pessoas. E ele é sempre noticiado de uma forma muito trágica. E de, tipo,